revisada no cálculo do impulso pelo método gráfico. Então, para calcularmos o impulso, quando temos um gráfico, temos que nos recordar que impulso ele pode ser definido como a integral de f dt, no intervalo de tempo t inicial até um t final. Então, dado um gráfico de força em função do tempo, como calcular este impulso? A gente sabe que a operação matemática integral pode ser calculada através da área desse gráfico, ok? Então, vejamos, como são áreas conhecidas, né, triângulos, retângulos, fica fácil de determinar a integral dessa curva com boa precisão, ok? Então, o que vamos fazer? Vamos dividir a curva em questão em pequenas áreas. Então, eu dividi aqui em A1, A2, A3 e essa área rachuriada aqui, A4. Ok? Mas se a gente parar e observar um pouquinho esse gráfico, todas as áreas acima do eixo das abscissas, que no caso aqui é o eixo do tempo, né? A1, A2 e A3, elas vão me fornecer um impulso positivo. Então, inicialmente vamos calcular apenas o módulo das áreas. A área de A1 é a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Correto? A área A2, bom, se 2 quadradinhos valem 10, cada quadradinho vale 5, né? Então, aqui tem 10, esse aqui é o 15. Então, a área A2, 15 menos 10 vezes a altura 60, que é a área do retângulo, 300 newtons vezes segundos. A área A3 vai do 15 ao 30. Então, a base é 30 menos 15 vezes a altura, que é 60, dividido por 2, porque é um triângulo. Isso dá 450 newtons vezes segundos. Então, todas essas áreas aqui representam aí um impulso positivo. Por quê? Porque elas estão acima do eixo das abscissas. Ok? A área A4, ela está abaixo do eixo das abscissas. Então, como é um triângulo, eu tenho base, que é 55 menos 30, vezes a altura, 40, dividido por 2. Veja que eu escrevi 40 aqui, porque eu estou calculando o módulo da área, ok? Então, fazendo essa continha, dá 500 newtons vezes segundos. As áreas abaixo dos eixos das abscissas nos fornecem um impulso negativo. Bom, nossa proposta é calcular o impulso no intervalo de tempo de 0 até 55 segundos. Seria nessa parte aqui do eixo, ok? Então, vamos lá? O impulso total de 0 a 55 segundos é a área 1, A2, mais a área A3, positivos porque elas estão acima do eixo das abscissas, menos a área A4, porque ela está abaixo do eixo das abscissas. Fazendo essa continha, temos 550 newtons vezes segundos, que o nosso problema está todo com 2 AS, podemos arredondar a nossa resposta para 5,5 vezes 10 ao quadrado newton vezes segundos. Fácil, não é, pessoal? Então, dado um gráfico de força em função do tempo, veja lá, hein, pessoal, não é em função do deslocamento, é força em função do tempo, podemos obter um impulso. Vamos tentar fazer o nosso exercício? Exercício 8.13. Uma pedra de 2 quilos está deslizando a 5 metros por segundo da esquerda para a direita sobre uma superfície horizontal sem atrito. Quando é repentinamente atingida por um objeto que exerce uma grande força horizontal sobre ela por um curto período de tempo. O gráfico mostra o módulo dessa força. Veja, a gente não sabe inicialmente se a força que está atuando na pedra é da esquerda para a direita, sendo uma força positiva, ou da direita para a esquerda, sendo uma força negativa. Esse gráfico nos fornece o módulo desta força, ok? Então, a primeira pergunta é qual o impulso que essa força exerce sobre a pedra? E letra B. Imediatamente após a força cessar, acha o módulo de direção e sentido da velocidade da pedra, considerando as duas situações possíveis, a força atuando da esquerda para a direita ou a força atuando da direita para a esquerda. Vamos tentar? Bom, então, item A. Qual é o impulso que essa força exerce sobre a pedra?
Note que aqui, como eu tenho um módulo da força, o que encontraremos será o módulo do impulso, correto? Então, ó, temos um método gráfico. Se ele nos fornece o gráfico, o caminho mais fácil de calcular esse impulso é através da área, posto que é uma área conhecida. Temos uma área de um retângulo. Então, base 16 menos 15 vezes a altura 2,50. Correto? Não, né? Temos que tomar o cuidado que os eixos estão com prefixos. Por exemplo, o tempo não está sendo dado em segundos, em sim, em milissegundos. Então, é 16 menos 15 vezes 10 a menos 3. O prefixo mili significa que estamos multiplicando por 10 a menos 3. E aqui não são 2,50 newtons, são 2,50 quilonewtons. Quilo, o prefixo indica que nós estamos multiplicando por 1000. Ok? Então, esses fatores de conversão se cancelam e a nossa resposta é que o módulo do impulso é 2,50 newton vezes segundos. Módulo, hein, pessoal? Porque a força, esse gráfico é do módulo da força. Correto? Vamos tentar fazer o item B? No item B ele fala, imediatamente após a força cessar, ache o módulo, a direção e sentido da velocidade da pedra se a força atuar inicialmente para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, né? Então, vamos supor essa superfície aqui de contato horizontal, né? Inicialmente, a pedra estaria deslizando com 5 metros por segundo e um objeto colidiu com a pedra aplicando uma força da esquerda para a direita, correto? Então, vamos lá. A força está atuando no sentido da velocidade. Então, o que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai aumentar, correto? E, portanto, o impulso é positivo. É fácil de concluir isso? Basta lembrar-nos do teorema impulso-momento linear, onde impulso é igual à variação do momento linear. Se estamos apenas na horizontal, J de x é mvfx menos mvix. Veja lá, se a força está favorável à velocidade, a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. Logo, podemos concluir que realmente o impulso dado foi positivo. Então, temos lá J igual massa, que é 2 kg, vezes velocidade final, menos massa 2 kg, vezes velocidade inicial, que era 5. E quando formos substituir o impulso, que já calculamos no item A, vamos considerar mais 2,5, porque o impulso é positivo. Então, temos aqui 12,5 dividido por 2, e isso dá 6,2 metros por segundo, com 2 AS. Se a gente quiser escrever o vetor velocidade final, a gente teria aí 6,2 mais 6,2 i metros por segundo. Correto? E se a força estivesse no sentido contrário? Como é que seria esse cálculo? Vamos ver? Veja, se a gente admitir esse ponto de contato aqui, uma superfície horizontal, a pedra inicialmente com 5 metros por segundo, e o objeto colidiu com uma força da direita para a esquerda. Uma força da direita para a esquerda, a tendência dessa velocidade ela é diminuir, né? Porque a força desse objeto está atrapalhando aí, aspas, esse deslocamento. Se a velocidade final em x é menor do que a velocidade inicial em x, pelo próprio teorema momento linear e impulso, verificamos que esse j de x deve ser negativo agora. Correto? Então, substituindo os nossos valores, temos 2 vezes VFX, menos 2 vezes 5, aqui não mudou nada. Mas quando eu for substituir o J de X, ao invés de colocar mais 2,5, eu devo colocar menos 2,5. Fazendo essa continha, verificamos que agora a velocidade da pedra é 3,7 metros por segundo. Né? Se fôssemos escrever na forma vetorial, seria 3,7 na direção I. Essa velocidade final, ok? Em metros por segundo. Então, note, a força que o objeto fez na pedra, ela foi elevada o suficiente para fazer com que o objeto, que a pedra diminuísse a sua velocidade inicial, ok? Mas ela não foi tão elevada assim, de modo a zerar a velocidade da pedra ou
a inverter o sentido de caminhar, aí, de deslizar dessa pedra. Se ela fosse extremamente elevada, poderia ocorrer que a pedra, ao invés da esquerda para a direita, fosse da direita para a esquerda. Ok? Bom estudo a todos!